Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo dessa série Método Dédalo, Coaching para Liderança. Se você assistiu o último vídeo, você acompanhou a nossa abordagem sobre inteligência emocional para líderes. Se você acompanhou o primeiro vídeo, você também participou da nossa apresentação falando como nasceu o método Dédalo, Coaching para Líderes. E hoje, conforme eu prometi no último vídeo, que foi o segundo, eu quero falar sobre feedback. Feedback é uma palavra muito usada no dia a dia, dentro de uma liderança, ou melhor, dentro de uma organização. Enquanto coach, essa é uma demanda que eu basicamente, diariamente, recebo dos coaches, dos liderados, né? Tanto dos coaches que fazem o processo de coaching, dizendo que querem aprender sobre feedback, como os liderados, informando que os seus líderes têm dificuldade em dar feedback. Bom, a palavra feedback é uma palavra ampla, né? Quando nós lemos, procuramos o dicionário, a tradução da palavra, nós encontramos normalmente como sendo um processo de retroalimentação, né? Quando nós imaginamos o sistema, por exemplo, da NASA, o sistema espacial, é um sistema que você envia uma mensagem para o espaço e recebe um retorno dessa informação, para você saber como andam as coisas por lá. Bom, feedback é um retorno, sim, claro, porque quando nós precisamos dar um feedback é porque nós estamos lidando com uma situação onde nós tivemos normalmente, né, no dia a dia das empresas, alguém que teve uma conduta, um comportamento ou uma tarefa não bem realizada. Então é muito comum nós pensarmos em feedback e associarmos logo ao termo positivo ou negativo. Mas eu gosto de pensar em feedback como um processo de construção. Positivo nem negativo, mas um processo de construção. Claro que existem situações que nós damos como feedback o elogio, onde falamos para o outro, parabenizamos por uma tarefa bem feita, por um comportamento adequado. Mas nós temos o maior desafio, que é tratarmos situações de não conformidade. Esse é o grande desafio do líder. Nós temos dois pontos fundamentais, eu posso considerar duas dicas, né? Duas regras, vamos chamar assim, duas regras básicas para um líder trabalhar com feedback. Primeiro, ele jamais deve julgar alguém. Isso, porque quando nós vamos falar sobre alguma coisa que aconteceu, nós temos que primeiramente entender que nós vamos falar sobre um fato causado por alguém. Mas nós não devemos julgar essa pessoa. Julgar significa adjetivar a pessoa, né? Dizer que ela é irresponsável, que ela não é participativa, que ela não sabe trabalhar em grupo, ou qualquer outro adjetivo. Porque nós falamos no primeiro vídeo sobre os nossos 3 cérebros e falamos sobre o primeiro cérebro, que é o mais reptiliano, que é o mais primitivo, o reptiliano. Quando nós adjetivamos uma pessoa, julgamos essa pessoa, nós estamos ativando nela o cérebro reptiliano, que é o cérebro da defesa ou do ataque. E quando uma pessoa se sente ameaçada e tem o seu cérebro reptiliano ativado, ela pode se embotar, se tornar insegura, não conseguir mais dar uma resposta positiva para uma tarefa, ou ela então pode agredir também, dar uma resposta à mesma altura que ela considera para aquela atitude do seu líder que ela entendeu como agressivo, ok? Então, primeira dica, não devemos julgar pessoas, independente do contexto, independente de ser uma situação repetitiva, independente de você já ter falado 1, 2 ou 3 vezes, porque é importante lembrarmos o seguinte: se você deu um feedback 1 vez, 2 vezes, 3 ou 3 vezes e a pessoa continua errando, temos algumas alternativas aí que nós devemos pensar e refletir sobre elas, né? Além que a pessoa é irresponsável, que a pessoa não tem interesse, que a pessoa é incompetente, nós devemos pensar sobre outras alternativas para compreender por que esse feedback não está acontecendo de forma produtiva. E uma delas é como está sendo dado esse feedback. Bom, a segunda dica, após não julgar a pessoa, é não dê conselhos.
não dê conselhos. Culturalmente, nós temos o hábito, nós damos conselhos. Conselhos para filhos, conselhos para liderado, conselhos para amigos. E aí tem um ditado muito popular que diz: se conselho fosse bom, não seria dado, seria cobrado, né? Então, o conselho, ele não é muito funcional, ele não é muito produtivo quando nós olhamos a experiência. Por quê? Quando nós damos conselhos, nós estamos partindo de um olhar nosso, daquilo que talvez nós, ou provavelmente, nós faríamos, não o outro. Então, como nós podemos trabalhar um feedback sem dar conselhos? Ajudando o outro a encontrar a melhor alternativa. Isso é uma técnica de coaching. Ajudar o outro a refletir e encontrar a melhor alternativa. Bom, então o feedback ele pode ocorrer em 2 momentos. De forma informal, né, no dia a dia, em situações do dia a dia, onde você precisa atuar, né, pontualmente sobre algo que tenha acontecido, ou o feedback formal, que algumas empresas adotam, né, de forma planejada, criteriosa, com data marcada, onde você tem uma ferramenta, onde a empresa desenvolveu já todo um processo de critérios, periodicidade, que o profissional ou os profissionais da organização passam por um processo de feedback, seja do RH, seja de uma empresa externa, prestadora de serviço, onde ele será avaliado por alguns itens e terá todo um critério de avaliação. Tem onde passa também o processo de avaliação 360 graus, onde o líder avalia liderado, o liderado avalia líder, os pares se avaliam, os funcionários se avaliam. Isso é uma forma de feedback, né? Mas o grande desafio das organizações é no tete-a-tete, no feedback do dia a dia. Questões pontuais, comportamentos, tarefas, projetos que não acontecem dentro da expectativa, né, de quem delegou esse projeto, de quem delegou a tarefa. Esse é o grande desafio. Para trabalhar com feedback, é importante nós respeitarmos algumas regras, nós termos um processo, mas antes da aplicação de qualquer técnica, qualquer metodologia, é fundamental que façamos um link novamente com o nosso vídeo anterior. Um líder, para trabalhar com feedback, ele precisa primeiro sentir-se seguro. Precisa exatamente saber como ele se sente ao dar o feedback. Porque muitas vezes o líder ele não consegue dar um feedback, não somente porque ele não tem a técnica, não somente porque ele não conheça essas dicas de não julgar e não dar conselhos, mas porque ele não se sente seguro, preparado para isso. E isso faz parte do processo do autoconhecimento, que nós falamos no vídeo anterior. Expandir a consciência, esse líder saber exatamente quem é ele, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, para que ele se fortaleça, sinta-se seguro do que ele vai falar. Aí ele poderá aplicar a técnica do feedback de uma forma muito mais assertiva e produtiva. Assertiva significa falar a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. Bom, o processo de feedback tem algumas etapas. Primeiro, não julgar significa eu trabalhar um contexto real da situação em si, do fato, do que aconteceu, para que eu não julgue. Quando eu preciso tratar uma situação, seja uma tarefa não realizada, um comportamento não adequado de um profissional, eu preciso ter fatos claros e objetivos. O que aconteceu, quando aconteceu, quanto aconteceu, né? E para isso é de fundamental importância que eu acompanhe uma situação de não conformidade e tenha uma atitude assertiva, ou seja, agir da forma correta na hora certa desde o início de um processo. E um dos erros, dentre todos aqueles que são frequentes nas organizações, é a não assertividade de um líder, ou seja, ele ser omisso. Muitas vezes um funcionário tem uma atitude ou um erro e ele não atua, ele deixa passar, ele é omisso. Então esse funcionário, ele acaba também muitas vezes não tendo consciência. Parece um absurdo muitas vezes um líder fala como uma pessoa pode não ter consciência. Ele está errando, ele foi orientado e ele não faz corretamente. Pode sim.
Bom, a neurociência nos explica isso, que 95% das nossas atitudes são inconscientes. Então, devemos considerar e lembrar disso a todo tempo. Que muitas vezes o profissional ou liderado não tem consciência. E às vezes ele acha, inclusive, que está fazendo da melhor forma. Então, se o líder, da primeira vez que ocorrer o fato, não sentar com essa pessoa e der esse feedback, ele permitirá, ele será permissivo que a pessoa continue errando. Então, um funcionário chegou atrasado, não deu retorno, não informou, não avisou, um funcionário fez uma tarefa errada, um funcionário teve um problema com um colega de trabalho, teve um conflito, um funcionário teve uma atitude não adequada numa comunicação com uma outra área, com outro profissional, ele brigou com outro profissional, seja o que for. Ele não respeitou uma norma e conduta, seja o que for, é de fundamental importância que o líder sente com ele. E sempre, quando se trata de um feedback de reconstrução, de alinhamento, que eu gosto de chamar, alinhamento de uma conduta, alinhamento de uma tarefa, em particular, parece uma coisa muito básica, mas isso ocorre com muita frequência nas organizações. Líderes que chamam a atenção, líderes que tratam de assuntos relacionados ou assunto relacionado somente àquela pessoa em público. E aí ele vai ativar o cérebro reptiliano dessa pessoa novamente. A pessoa, quando exposta em público por um erro que ela cometeu, alguma coisa que ela fez, ela se sente ameaçada. Sentiu-se ameaçado, ativa cérebro reptiliano. Ativou o cérebro reptiliano, ele pode se botar, sentir-se envergonhado, humilhado, ou ele pode também agredir o outro, dando uma resposta não adequada. Então, sempre em particular, se o assunto é relacionado àquele profissional, é com ele que deve conversar. Primeira regra em particular. Segundo, jamais comece um feedback julgando essa pessoa, dizendo o quanto ele é irresponsável, o quanto ele é incompetente, o quanto ele te prejudicou, o quanto ele está prejudicando as pessoas. Esqueça, não funciona. Comece falando com ele sempre sobre o evento, o que aconteceu. Quero falar com você sobre o atraso do dia tal, quando foi, né? Para que ele possa entender. E segundo, terceiro passo, faça perguntas para essa pessoa. Pergunte para ela sobre o que ela acha sobre aquele comportamento. Pergunte sobre o que aconteceu, né? Pergunte o que aconteceu, o que causou aquele problema, o que causou aquele erro, o que causou aquele atraso. Pergunte por que ela, no caso de uma não conformidade em normas e procedimentos, por que ele não agiu dentro da norma e procedimento. Quando for um erro, por que ele errou, o que causou aquele erro, na visão dele. Quando você pergunta para uma pessoa, você está dando a oportunidade para ela expandir o pensamento, não focar na emoção, mas na razão. Lembram-se? Quando eu falei do cérebro neocórtex, que é o cérebro mais desenvolvido do ser humano, então o líder ativa o neocórtex do profissional quando ele não julga, mas ele faz perguntas. O que foi que aconteceu? Como aconteceu? Por que você tomou essa decisão? Qual outra decisão você poderia ter tomado? Qual outro caminho, qual outra alternativa você vê? Quando acontecer isso, qual alternativa ou solução você acredita ter? Lembre-se, assim como coaching, quando nós fazemos coaching, nós sabemos que todas as soluções e respostas estão dentro da mente do coaching. E esse é o nosso trabalho como coach, buscar dentro da mente do coaching as soluções e as respostas que pertencem à nossa condição humana, à nossa inteligência. O líder também, trabalhar com feedback é ajudar o liderado a encontrar dentro da mente dele, se ele fez da forma errada, provavelmente porque ele não viu uma outra alternativa. Naquele momento ele encontrou só aquela forma. Ajude-o a encontrar uma outra forma para resolver aquele problema, aquela questão. Depois faça acordo com ele. Ajude-o a fazer acordo e se responsabilizar com você. Com você não, com a empresa. Porque o líder, ele representa a empresa. Líder representa a empresa. Então, quando ele assume um compromisso, ele está assumido com a empresa, com quem ele assinou um contrato de trabalho, com quem ele tem deveres. Está uma chuva maravilhosa aqui, né? Acho que deu para ouvir o trovão. Nada melhor do que apreciarmos uma chuva maravilhosa e falarmos sobre um assunto tão encantador quanto esse.
Peça a ele que traga sugestões e faça esse acordo com ele, para que ele se comprometa com você. Estabeleça até prazos para mudança de comportamento dele, caso ele necessite. Pergunte se ele precisa de recursos para que ele alcance o objetivo, a meta. Faça-o analisar quais são as alternativas que ele tem, porque ao término de um processo de feedback, você precisa fechar, selar com ele a proposta que ele trouxe, a solução que ele trouxe, e como ele fará isso, e acompanhe. Caso ele não cumpra, retome o feedback com ele, do ponto de partida da primeira reunião. O que vocês acordaram, o que vocês pensaram, o que ele trouxe como solução e por que não funcionou. E é claro, uma pergunta que sempre está presente, né? Mas quando o coaching, quando o liderado faz acordos com você e não cumpre, primeiro precisamos entender no segundo momento o que está acontecendo, e no terceiro momento é importante ser assertivo com ele e dizer que o quanto você quer que ele permaneça na empresa. Valorize pontos fortes e diga, porém, contudo, todavia, que caso ele não consiga cumprir o acordo que ele está fazendo com você, pode ser que essa relação não possa ter continuidade. Isso não é ameaça, isso é assertividade. Porque após um processo de feedback, quando alguém passa por um processo de desligamento de uma empresa, por exemplo, ele saberá de verdade o que aconteceu. Processo de feedback é um processo de construção, onde existe crescimento para as partes, onde, lembre-se, a solução é do liderado. Se ele está causando o problema, ele precisa encontrar a solução. Se você gostou desse vídeo, e primeiro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilhe com o maior número de pessoas, para que a gente possa continuar disseminando esse conceito de liderança. No próximo vídeo, eu quero falar sobre uma outra habilidade. Falarei sobre uma outra habilidade do líder e que o coach vem contribuindo para esse desenvolvimento. Próximo vídeo, tema delegação. Eu te vejo lá. Obrigada.